seminário de Jacareí, nós teremos um coquetel à beira da piscina. É com entusiasmo que a Bahia acolhe mais uma vez Jacareí. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Como contar a história da Escola Brasileira de Psicanálise? Mais de 20 anos. A primeira decisão foi fácil. Só o Marcelo Veras, com sua capacidade de invenção, uma câmera sempre na mão e um olhar tão peculiar, poderia fazer um documentário vivo da nossa experiência. A segunda questão era encontrar uma bússola que pudesse nos indicar o melhor caminho entre tantas histórias. Uma marca da EBP é a multiplicidade. E uma das maneiras de fazer esse uno, entre outras, é quando a gente se reúne nos encontros, nos congressos e nas inúmeras reuniões de comissões com pessoas que vêm de todos os cantos do país. Para ser membro da Escola Brasileira é indispensável viajar. Estamos sempre com as malas prontas e nos mais diversos aeroportos. Às vezes correndo para não perder o voo. Às vezes sentado horas a fio, conversando, dormindo, cochilando, lendo, estudando, esperando o horário do voo. O ministro da Defesa, Valdir Pires, disse hoje em Paris que a crise aérea no Brasil não tem previsão de término e que a situação só será normalizada quando o número de controladores de voo aumentar com a contratação de profissionais bem treinados. Foi 2006, o 16º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano em Belo Horizonte. Eu ia fazer a abertura no dia 2 às 19 horas e viajamos no dia 1º. E quando fomos para o aeroporto, tipo 2h30 da tarde, 3 horas da tarde mais ou menos, estava tendo a greve dos aeroviários em todo o Brasil. Lembro uma vez com o Jordan que ficamos tomando café para entrar últimos na fila da VASP e ficamos fora. 2 horas da manhã disseram que o avião não ia sair e nós tivemos que voltar para casa para o outro dia viajar. E no outro dia viajamos, mas teve uma série de contratempos. Eu tinha que ter chegado mais cedo, não cheguei e terminei chegando 10 horas da noite em Belo Horizonte. Antes de iniciar a nossa sessão de trabalho de hoje, eu gostaria de, a pedido da coordenação do encontro, dar alguns informes. Teve até a ideia de se suspender o evento, porque tinha colegas nossos que vinham de Buenos Aires e de todo o Brasil e atrasou tudo. E para mim foi uma grande prova de amor, porque eu tive que modificar totalmente aquilo que eu tinha preparado para apresentar na abertura do nosso encontro, que, como você sabe, é o ponto alto do nosso encontro dos membros e de todos aqueles que seguem a orientação lacaniana no Brasil, né? En sus diferentes versiones. Naquele momento, Jacalan estava tomando a liderança do movimento lacaniano. Eu resolvi convidá-lo para vir ao Brasil.
Eu marcaria esse momento em Caracas e esse início de diálogo de algumas pessoas com Jacqueline Miller para a constituição da Escola Brasileira de Psicanálise. De 1980 até 1995, até a criação da escola, que foi a instalação do campo freudiano no Brasil, foi a quebra da ideologia dos grupos, que eles foram profundamente resistentes. Eu acho que foi um grande movimento que fez Miller, porque, enfim, uno diz dissolução de grupos, etc., mas os líderes do grupo não soltavam, não gostavam de abrir mão disso. E inclusive durante a iniciativa escola, que havia que mandar um fax a Miller, pessoal, por havia pessoas que diziam, como você não tem fax, eu mando. Então, juntavam e novamente faziam a mesma coisa. Deu trabalho. Em 84, eu e Luiz Henrique Vidigal, membro da escola, vamos ao terceiro encontro em Buenos Aires, como se analisa hoje. E ali, a partir dali, houve uma ruptura total, inclusive com o grupo Estudo Freud Lacan, que foi dissolvido, e montamos então o simpósio do campo freudiano. As discussões para a fundação ou para se criar a futura escola me parece ainda hoje, muito bem sucedidas. Eu sempre fiquei muito impressionado a posteriori sobre a forma como a escola foi construída, né? Acho que tem um ensino e um aprendizado de formação analítica também na maneira como a escola foi sendo construída, no meio dos tensionamentos que toda escola carrega com ela. O que mais me tocou nesse movimento de iniciativa escola não foi tanto a dimensão política do falar uns com os outros para que os grupos se dissolvessem, se renunciassem a serem grupos e passassem a pensar a coisa em termos de escola futura, mas era essa dimensão mais epistêmica da escola que começava, quer dizer, a gente começava a ler a diferença que era entre uma lógica de grupo e um funcionamento de escola tal como Lacan queria. Je voudrais évidemment aussi remercier tous ceux qui, dans le champ freudien, et en particulier ceux qui, à Rio, se sont chargés de l'organisation. Je vous remercie. No momento da criação da escola, a Judite estava falando, eu estava lá do Jacanã. E a Judite agradeceu um monte de pessoas que eram líderes grupais, que foram ferrenhas pessoas contra a escola. E depois viu que não é que a Judite não sabia muito bem a história, sabia a história sim, mas era, como diz o Jacanã, quer dizer, no interesse superior da psicanálise. Era englobar aquelas pessoas que eram contra a escola como se estivessem favorável à fundação da escola, e que não estavam. A opção lacaniana tinha como finalidade, em primeiro momento, traduzir textos e coisas que estavam no mundo circulando e que não chegavam a nós, e em uma segunda etapa, introduzir também a língua portuguesa no debate e nas decisões políticas que cabiam à Associação Mundial de Psicoanálise. A forma atual é a Revista Brasileira Internacional de Psicanálise. Foi um momento onde Miller se prontificou a dirigir a revista e me convidou para acompanhá-lo na edição. Tem um momento muito interessante, que é o momento da Marta Rocha, no Rio de Janeiro. Não? Ah. De repente eu me vejo nessa reunião
defendendo de uma forma completamente apaixonada mesmo, cheia de certeza. Eu acho que a melhor definição daquele momento era muito cheia de certeza, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa no Brasil, blá, 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 blá. Logicamente defendendo uma posição. E quando eu olho, eu, jovem, muito jovem, era a única pessoa naquela situação que estava com essa postura. Isso é um mico, na minha opinião. Eu passei anos tentando elaborar por que é que eu me meti numa situação desta maneira tão ingênua. Eu acho que o termo melhor é esse. Então, apegada a uma verdade, né? Eu acho que o que a gente mudou muito na escola brasileira é abrir mão dessa condição de que a verdade sou eu, né? Um momento muito importante foi na fundação, com todos nós, jovens, os hoje veteranos da escola, dinossauros, se você quiser, mas nós éramos jovens, entusiasmados todos, e quem segurava o livro no qual nós assinávamos a fundação da escola era Marta Vasconcelos, a Miss Universo. Eu e Jesus estávamos na mesa de inscrições, né, trabalhando para receber as pessoas que chegavam, e chegou uma senhora que eu não conhecia, né, muito, enfim, veio para a mesa para se inscrever e eu cobrei a inscrição dela. E essa senhora era Judite Miller. O Uno ficou muito fragmentado. Pós-fundação continuou a mesma, vamos dizer, dinâmica entre uno e múltiplo, até que houve a cisão, ou a assim chamada crise de Barcelona. E logo em seguida, em 98, julho de 98, e muitos colegas saíram. Houve uma necessidade de reestruturação muito grande e em abril de 99 começou uma diretoria, da qual eu fiz parte, que lutou com todos as armas, os argumentos possíveis para manter o Uno da escola. Houve uma divisão que nós perdemos praticamente a metade dos colegas que trabalhavam conosco. Isso teve esse significado importante para nós, mas por outro lado, a orientação lacaniana sobreviveu e solicitou muito empenho de cada um de nós. Então a escola cresceu muito aqui na Bahia, o nosso exemplo, mas no Brasil, a partir desse momento de cisão. Então o que fizemos? Nicéias, Benete e eu. Um esforço hercúleo de estar em todos os lugares. Nós fomos a todos os lugares, delegações, não havia só as 4 sessões, né? Mas não havia as sessões que existem atualmente. Eram delegações, como Santa Catarina, como Pernambuco, e nós íamos, fazíamos eventos especificamente para discutir a questão, do que estava se passando, a saída de colegas, muita gente machucada, as transferências muito abaladas até. E foi esse esforço de ir para todos os lugares que caracterizou a nossa gestão e que eu acho que, eu tenho certeza, isso manteve a escola. A escola correu risco nessa época. Eu acho que a lógica de grupo está o tempo todo. A lógica de grupo a gente tem que cuidar, porque o tempo todo ela aparece, de repente. Você tem que dar tratamento. Isso aparece a cada momento, a cada vez aparece. Você tem que ter sempre na mira
qual é o objeto da psicanálise. Há essa crítica de que vamos quebrar os grupos para que haja um só grupo. Eu acho que é essa crítica. E eu concordo com essa crítica, só que eu não acho que Jacalan, eu não acho que Jacalan Miller tenha querido fazer um grupão. Eu acho que ele também é crítico a isso e falou sobre isso na última vez, se não me engano, que falou aqui no Brasil, que foi no Rio, onde ele disse, eu concordo com meu amigo Jorge Forbes, existe uma doença nessa escola, que é o mutualismo. Não é só a escola brasileira que não tem centro. Acho que a digitalização, o comando, tira o centro. Mina, digamos assim, o próprio sujeito suposto saber. O fato de acabar com o centro traz muitas consequências e acho que nós nos nutrimos disso. A maneira de lutar contra um mutualismo subterrâneo foi essa a ferramenta. Porque as ferramentas não são simplesmente boas, elas verdadeiramente fazem conosco algo que não dá para calcular, não se sabe o que vai acontecer. Que vuoi? Eu acho que precisamente o passe é a característica da Escola de Lacan, o próprio, o singular da Escola de Lacan. E quando decimos Lacan, uma escola no Brasil, estamos dizendo Lacan, uma escola com passe no Brasil. Os progressos da psicoanálise, da evolução da teoria, se fazem em função do trabalho sobre finais de análise. É o final o que define a posição do analista no início, aonde aponta, digamos assim, qual é a política, como se diz. Eu fiz parte do cartel do passe de entrada e foi realmente uma experiência extraordinária. Foi talvez a experiência mais rica, o êxtimo do nosso cartel era o Miller. E aí a gente aprendeu muito, sobretudo depois da cisão de Barcelona, né? Então nós tínhamos êxtimos aos quais nos reportávamos, na época Jacques Lamillet e Henrique Laurent, e discutíamos os passes com eles, o que deu realmente um ganho, uma experiência onde você via muito essa relação. O primeiro passe que surge em 67 e que se estende vários anos, incluso no 95, quando eu fiz o passe, foi um passe de alguma forma paradigmático de lo que é a travessia da fantasia. A questão é que Lacan, nesse momento, partia do outro e não do como depois. E partindo do outro, o passe também obedecia a esse fundamental, inicial, que organizava toda a selva fantasmática. Então, hoje sabemos que esse tem ressonâncias, ecos da língua. Essa coisa de você ter o passe na mira faz uma mudança no desejo, né? No desejo de cada um que compõe uma escola, de querer levar a análise até o fim. Isso implica diretamente o final de análise, a pessoa ter na mira o final de análise. Esse ponto acho interessante e acho que essa é a característica da nossa escola, o que ha definido o fato diferencial, que não apenas é diferencial na produção de AES, é diferencial no trabalho que a escola faz, os membros da escola devem fazer sistematicamente sobre os casos que os AES apresentam para poder permitir esse progresso, esse avanço da teoria que é tão importante.
Marcos, como é que você vê a questão da EBP nesses 20 anos em relação à polis, em relação à cidade, né, a psicanálise da cidade? O próprio consultório do analista, para a gente, não é aquele lugar tão isolado. Ele é um lugar que faz parte desse tecido social que inclui a minha vida, as pessoas da minha vida e como eu convivo com elas. Então essa ideia de se retirar completamente, de ficar respirando com calma, tomando toda a calma para se pensar, não é muito o clima lacaniano. Por isso mesmo também não é o clima do trabalho associativo que a gente faz, quando a gente se reúne na nossa sociedade, que se chama Escola de Psicanálise. A gente trabalha ali pensando que cada trabalho clínico que a gente faz tem um horizonte político. E essa é a marca, talvez, dessa comunidade, que a gente chama de campo freudiano. As pessoas têm uma presença na cidade como analistas e não apenas como analistas no consultório. E concebem que consultório e cidade é tudo misturado, afinal o consultório está dentro da cidade, né? Eu tenho para mim que o que hoje se chama de científico é aquilo que o discurso do mestre define como sendo científico. É a esse real que o analista tem que, aliás, o analista de qualquer época tem que ser sensível, né? Saber se a atitude dele, ou a posição, a função dele como analista está plugada, eu estou vendo esses fios aqui, se está bem plugada nesse real, que as épocas vão engendrando, mas não de uma maneira historicista, quer dizer, cada época tem isso aqui, mas que vão precipitando esses reais que a gente não pode ignorar, sob pena da psicanálise perder a sua eficiência, digamos, o seu ponto de point de frappe, como diz o francês, seu ponto de incidência, né, que é o que ela veio trazer ao mundo. A presença dos psicanalistas nas universidades, não, ela continua sendo importante, não é? Eu acho que a introdução de algumas coisas que normalmente são deixadas de lado ou colocadas à parte, não é? Dentro do contexto universitário, isso parece que segue em curso. Eu acho que em cada país isso tem uma situação diferenciada. Acho que no Brasil a gente tem bons representantes, não é? De certa forma, da psicanálise no contexto universitário, publicações que procuram tocar em algumas questões que, de certa forma, provoquem novamente o debate, né, como o recente lançamento do livro sobre psicopatologia lacaniana, tratando o tema da semiologia, né, uma certa recuperação da dimensão clínica propriamente dita, não é? No trabalho psiquiátrico ou psicológico, apesar de que também não cabe à psicanálise retificar a psicologia nem a psiquiatria, né? Sim, eu fui apresentar a Luciana Bahia, por Judith Millet. Ela me procurou para fazer uma primeira reunião do CIEM aqui no Brasil, no momento do encontro nacional. E o CIEM, para mim, me interessou muito quando ela dizia que o CREDA dava condições ao CIEM de existir. O CREDA e a pesquisa da psicanálise com crianças dava condições a uma pesquisa interdisciplinar. Ela dizia que o CIEM era o pulmão. Era o pulmão servia de pulmão da escola. Eu achei essa ideia de pulmão muito interessante, que a Judith Millet falava na época, porque ela dizia da necessidade de você sair do encastelamento dos analistas nas suas instituições para encontrar os outros profissionais em outras instituições e onde eles estão. Situar o que é o inconsciente hoje e como o Lacan abriu o caminho para a gente poder entrar nessa prática onde as coisas são tão padronizadas, então o diagnóstico fecha tanto a vida da criança, como é que o inconsciente abre? Então eu acho que a nossa questão e o diálogo com essas outras práticas que não tem nada a ver com a psicanálise, mas que nós encontramos necessariamente através do
dos nossos pacientes, quer dizer, que às vezes vêm dessas práticas, ou então às vezes interrompem quando alguma coisa fica difícil na psicanálise, vão procurar outras coisas e voltam. Quer dizer, então é nesse vai e vem que a gente pode dar o testemunho do que faz a diferença da psicanálise. Por um lado, a gente faz isso propondo coisas, propondo um jeito de trabalhar na saúde mental, um jeito de trabalhar nas escolas, nas prisões, na polícia militar, nas favelas. A gente tem nossos membros, nossos colegas têm várias ideias e vários trabalhos desse tipo, porque não vai fazer tanta diferença se você vai atender um cidadão da classe média, um cidadão de populações ditas carentes, porque no final você vai ter sempre uma cidade confusa para navegar dentro. Mais de gozar da escola são as milhas? Se não tivesse como membro da escola, eu teria com certeza a condição de abrir uma agência de turismo, entendeu? Porque eu aprendi tudo sobre viagem, com certeza, no Brasil, fora do Brasil, enfim, a gente viaja demais, né? Às vezes um pouco na maionese também. Agora, eu acho tem um ponto importante aí que é o Grupo Franco-Brasileiro. O Grupo Franco-Brasileiro era um lugar onde a gente não ficava só recebendo, era um lugar de produção dos brasileiros. Né? Eu pedi uma bolsa de doutorado com a condição de fazer o DOA um ano antes de fazer o doutorado. Então, o primeiro ano foi o DOA e depois o doutorado, né? Mas, como Jesus disse, na verdade o que nos levou à França foi a formação na escola, fazer análise, não é? E como a gente tinha essa prerrogativa de pedir uma bolsa universitária, o caminho mais fácil para a gente viver lá era fazer uma tese universitária e havia Paris 8, né? Então a gente tinha onde se inserir. Assim, Paris 8 teve um papel importante nessa ida, né? Porque, por exemplo, já existia o pessoal que ia para Paris 7. Mas a gente pode dizer que para a escola, ter o departamento de Paris 8 foi fundamental, né? Em relação a nós de Minas Gerais, a importância do Célio Garcia. Né? Porque o Célio ia antes. O Célio tinha né? toda uma relação com a França. E ele trazia todas as novidades da França, ele era um profundo conhecedor de tudo aquilo que acontecia, não é? Na intelectualidade francesa. Na intelectualidade francesa, não só na psicanálise, mas em geral, não é? Tem um lado importante, talvez, da aposta que Jacques Lamilleri, que a escola brasileira fez nos nossos nomes, é que nós fomos pessoas que não viemos de grupos. Como a gente estava na França, fora daquela questão de grupo todos, nós, de uma certa maneira, entramos um a um por um trabalho feito com a França. Sem dúvida. Né? Não estávamos ali na disputa pelos trabalho grupos. de análise? De análise, principalmente. Então, talvez o que tenha chancelado também a entrada dos mais jovens, na primeira lista de pessoas mais novas, 15, né? Na Bahia, acho que foram 20 aqui. Eram 80 na primeira. E tinham, entre esses 80, tinham então esses que tinham chegado da França, bem mais novos, né? Com estrada menor, um percurso de psicanálise, mas eu acho bem mais orientado para a lógica de escola, né? Menos de grupo. Né? Naquele momento, nós conhecíamos praticamente todas as pessoas que faziam parte da escola. Hoje, ela cresceu muito. Perceber a diferença dessa vinculação com o inconsciente, com a psicanálise e com a própria instituição escola tem sido um debate que o Conselho está levando muito a sério, não só para selecionar os novos membros, mas também para estabelecer o que a gente espera no futuro da escola. Assumir esse desejo de colocar ele
né? Segurar ele, dizer isso que eu quero, o desejo decidido e fazer, dar esse passo, que é um passo importante para ser membro. Em que ou eu pedia para entrar, ou eu pedia para entrar, não tinha jeito, estava coçado, não tinha jeito, tinha que fazer alguma coisa. E quando eu voltei, no mês seguinte, assim, voltei para o Brasil, fiz o pedido para entrar na escola. E eu demorei porque eu queria muita coisa. Ela é, na verdade, o trabalho contínuo de um coletivo de pessoas. E foi muito surpreendente quando eu chego para a entrevista e o colega me pede para explicar, né, para falar do meu pedido em relação com o meu sintoma. Eu não tinha pensado nada sobre isso. Me veio assim, uma vontade de oferecer meu trabalho para a escola, sabe? Veio um desejo de trabalhar mesmo, foi por um desejo de trabalhar. E que independente da resposta que viesse, de ser aceito ou não, eu não tinha nenhuma dúvida de que eu pediria de novo. Eu passo então a palavra a Rômulo. A língua da escola brasileira, tomara que não seja o lacanês. Esse lacanês, ele permite as pessoas se identificarem, mas com uma perda imensa para a psicanálise, para a instituição e para a clínica, que, a meu ver, é um problema grande para a escola resolver até hoje. Eu sou muito otimista em termos do trabalho que a gente faz das análises. Quer dizer, eu acho que a gente tem de jogar cada vez mais sujeitos aí no mundo que tenham passado pela experiência da análise. Então, o que é que eu digo para um jovem? Se analise, queira se analisar o máximo possível e estar na escola para contribuir, para fazer a escola funcionar. A escola não é um lugar, eu não penso a escola como um lugar que ela tem que dar para quem está ali alguma coisa. A gente faz a escola todo dia, constrói a escola diariamente. A meu ver, nós temos que rever a forma de fazer escola. Nós temos que rever a proposição de 67. Onde eu sou um pouco pessimista é exatamente nesse grande entusiasmo pela presença do psicanalista no mundo, porque eu não vejo muito como isso pode mudar o mundo. Isso pode diagnosticar o mundo, mas a gente tem um limite muito grande em transformar esse mundo via a psicanálise. Nem acho que seja a função dela. Sobre essas coisas eu sempre lembro do Nelson Rodrigues, quando, numa entrevista, né, quando disseram para ele o que você tem a dizer aos jovens, né, e ele só disse uma palavra: envelheçam. Né? Pois é, se for usar uma palavra para os jovens analistas, o que me ocorreu é dizer: preparem-se. Para mim, pessoalmente, foi uma ocasião que eu tive, a mais forte que eu já tive, de ter uma participação ativa, digamos, na política do movimento psicanalítico. O que é para o sujeito Bernardino Horne a escola de Lacan, na vida dele? A minha pergunta atual é com relação à diversidade. Ou seja, a psicanálise vai aceitar ou vai propor algo de novo com relação ao pensamento único a que a diversidade faz oposição. O pensamento político talvez encontre uma barreira aí quando ele é convidado a adotar a diversidade integralmente. E agora, José? Eu fundo em nome da Associação Mundial
de Psicanálise, a Escola Brasileira de Psicanálise do Campo Freudiano. Quinta escola, membro da Associação Mundial de Psicanálise. E já ajudo, viva a escola brasileira! O que é a escola de Lacan na sua vida, na vida do sujeito Maria do Carmo? Tudo. E eu gostaria até de parar por aqui.